Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você vai se recordar de 50 atrizes famosas da década de 70 que já nos deixaram. Vamos homenagear essas grandes divas que infelizmente já partiram, mas seguem vivas em nossas lembranças. Já deixa o seu like, inscreva-se aqui no Quem Quem e vem com a gente viver essa nostalgia nesse vídeo especial que preparamos para você. Começando com a Ioná Magalhães. A morte dessa atriz foi anunciada pela apresentadora Fátima Bernardes ao vivo na Rede Globo. A atriz Ioná Magalhães morreu agora de manhã. Ela tinha 80 anos e a Ioná estava internada na Casa de Saúde São José. Fátima chegou a ficar um pouco desconcertada no ar. Ioná Magalhães faleceu no Rio de Janeiro, na manhã do dia 20 de outubro de 2015, aos 80 anos. Ela estava internada desde o dia 18 de setembro, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. O hospital informou que no dia que ela deu entrada na unidade, a atriz foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. Após o procedimento, ela foi internada na UTI, mas apresentou sepse pós-operatória devido à debilidade natural do organismo causada pela idade avançada, o que a levou ao falecimento. Número 49, a Lúcia Alves. Ela faleceu no dia 24 de abril desse ano de 2025. Tinha 76 anos de idade e se foi depois de ficar 10 dias internada. O que eu tenho medo? Não é de morrer. É que eu vou ter que ir sozinha nessa jornada. Lúcia Alves tratava de um câncer no pâncreas. A artista estava internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e tratava um câncer no pâncreas desde 2022. Familiares, amigos e fãs de Lúcia Alves se reuniram no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para o último adeus à atriz. Eva Vilma. Ela faleceu no dia 15 de maio de 2021. Tinha 87 anos de idade e partiu vítima de um câncer de ovário, que se disseminou e a levou a uma insuficiência respiratória. A atriz estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril, inicialmente para tratar problemas cardíacos e renais. O câncer foi descoberto no dia 7 de maio, mas a notícia do seu falecimento foi confirmada no dia 15 daquele mês. E perdemos também a atriz Elisângela. Elisângela do Amaral Vergueiro, mais conhecida apenas como Elisângela, a querida Elisângela. Ela partiu aos 68 anos. No dia 3 de novembro de 2023, a atriz passou mal em sua casa e deu entrada no Hospital Municipal José Rabelo de Melo, em Guapimirim, com parada cardiorrespiratória. Elisângela acabou falecendo após uma tentativa sem êxito de reanimação. O velório da atriz foi aberto ao público, permitindo que os fãs e admiradores se despedissem da artista. A filha dela, a Marcela Sampaio, recebeu todos emocionada na última homenagem à atriz no crematório do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, onde o corpo foi cremado. E o número 46, a grande Marília Pêra. Ela foi uma das atrizes mais consagradas da sua geração. Marília Pêra não resistiu a um câncer de pulmão e nos deixou no dia 5 de dezembro de 2015. A atriz estava com 72 anos de idade e morreu em seu apartamento no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Nos últimos meses de vida, ela lutava contra um câncer de pulmão. Passara o ano em tratamento médico, combatendo um desgaste nos ossos do quadril, o que a impedia de atuar. Marília Pêra foi sepultada no cemitério de São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro. E agora você se recorda da atriz Aracy Cardoso. Ela era conhecida por suas participações em várias novelas da Globo, como Fogo sobre Terra, de 1974, De Corpo e Alma, em 1992, e Sol Nascente, que ela gravou em 2017, que foi o seu último trabalho, no qual ela interpretou a personagem Dona Laís. Aracy Cardoso nos deixou no dia 26 de dezembro de 2017, no Rio de Janeiro, vítima de infecção pulmonar. Ela estava internada havia um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio, tratando de vários problemas de saúde, entre eles o coração e problemas nos rins. Aracy Cardoso tinha 86 anos e foi velada no Memorial do Carmo, no Caju, na zona norte do Rio. O corpo da atriz foi cremado. A atriz Nissete Bruno.
Ela tinha 87 anos e perdeu a batalha contra a Covid-19 no dia 20 de dezembro de 2020. Nissete estava internada no CTI da Casa de Saúde São José, em Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela estava internada com coronavírus desde o dia 26 de novembro, em estado muito grave, como informou um boletim do hospital. Nissete Bruno estava sedada e ligada a aparelhos para a respiração mecânica. Número 43, Neuza Maria Faro. Você se lembra dela? Ela começou a trabalhar na TV nos anos 70, mas ficou nacionalmente conhecida por interpretar a divertida Divina Santini na novela Alma Gêmea, em 2005. Neuza Maria Faro faleceu no dia 7 de julho de 2023. Segundo alguns amigos próximos, a atriz estava internada com trombose na Santa Casa de Valinhos, no interior de São Paulo. Ela tinha 78 anos de idade quando faleceu. A notícia foi publicada por um primo em suas redes sociais. E já partiu também a querida Aracy Balabania. Ela teve uma carreira de cerca de 50 anos, com participação em mais de 30 novelas e peças de teatro. Quem não se lembra da icônica Dona Armênia, de Rainha da Sucata, e a impagável Cassandra de Sai de Baixo. Aracy Balabania nos deixou aos 83 anos de idade. Ela faleceu no dia 7 de agosto de 2023. Estava internada no Centro de Terapia Intensiva de um hospital na zona sul do Rio de Janeiro para o tratamento de um câncer no pulmão. O velório da atriz aconteceu no Teatro Municipal do Rio. Foi aberto ao público e, após o velório, o corpo de Aracy Balabania foi cremado em uma cerimônia fechada para familiares e amigos no cemitério do Caju, na zona norte da cidade. E a Beatriz Segal. Ela nunca foi protagonista de uma novela, mas antagonista ela viveu várias, e todas memoráveis. Na arte de interpretar vilãs, a atriz era imbatível. Beatriz Segal ficou marcada por suas interpretações de vilãs em novelas como a Celina em Dancing Days, a Lourdes em Água Viva e, de forma emblemática, como a Odete Roitman em Vale Tudo. Ela também atuou em outras novelas como Pai Herói, Sol de Verão, Barriga de Aluguel e muitas outras. Essa atriz nos deixou aos 92 anos de idade. Faleceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 de setembro de 2018, vítima de problemas respiratórios e complicações da doença de Alzheimer. O filho mais velho dela disse que ela morreu dormindo. Minha mãe já vinha com a saúde debilitada e, felizmente, acabou indo tranquila. Estava dormindo, sem sofrimento, que era o mais importante, comentou ele. Essa que você se recorda dela é a atriz Maria Della Costa. Ela partiu aos 89 anos de idade. Morreu na tarde do dia 24 de janeiro de 2015, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, e teve um edema pulmonar agudo. Maria Della Costa interpretou papéis marcantes em novelas como Beto Rockefeller e Estúpido Cupido. A atriz não tinha filhos e morou durante 30 anos em Paraty, onde foi proprietária da pousada Cochicho. Seu corpo foi velado no Salão Nobre da Câmara Municipal do município e foi visitado por vários amigos. Conforme seu desejo, Maria Della Costa foi sepultada no cemitério de Paraty. E perdemos também a grande Dina Sfati. Ela partiu no dia 20 de março de 1989, aos 50 anos de idade. Nos anos 70, ela se destacou bastante. Foi uma das atrizes mais premiadas da televisão, com atuações marcantes em novelas como Fogo sobre Terra e Saramandaia. Além de seu talento, Dina Sfati também era conhecida por sua postura engajada e por sua personalidade forte. Infelizmente, a atriz morreu vítima de um câncer de mama, contra o qual lutava havia anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro. A morte de Dina Sfati ocorreu menos de um mês depois do término da novela Bebê a Bordo, que foi o seu último trabalho. E agora você se recorda da Djenane Machado. Ela nos deixou no dia 23 de março de 2022, aos 70 anos de idade. Essa atriz esteve em várias novelas da Globo, com destaque para duas inesquecíveis personagens: a Lúcia Esparadrapo, em O Cafona, de 1971, e a Glorinha que ela fez em Estúpido Cupido, em 1976.
e Genane Machado também viveu a primeira Bebel em A Grande Família. Ela foi casada 2 vezes, mas não teve filhos. Antes de sua morte, vivia de maneira simples e discreta em seu apartamento no bairro Peixoto, no Rio de Janeiro, em companhia de uma cuidadora. A causa da sua morte não foi divulgada. E o número 37, Maria Helena Dias. Ela morreu no Rio de Janeiro no dia 1º de agosto de 2023. Maria Helena Dias tinha 91 anos quando partiu. Ela já fez muito sucesso na televisão na década de 70. Trabalhou nas principais emissoras, incluindo TV Globo, Rede Record e as extintas TV Tupi, TV Excelsior, TV Rio e Rede Manchete. Maria Helena Dias se destacou em novelas como Banzo, Água Viva, Plumas e Paetês, Elas por Elas, Ciranda de Pedra, Tieta, Rainha da Sucata. Antes de falecer, a atriz foi submetida a uma angioplastia e, devido à sua saúde frágil, não resistiu ao procedimento. A causa da morte foi infarto e pneumonia. No dia 2 de abril de 2016, perdemos a querida atriz Teresa Raquel. Eu não sei se você se lembra, mas essa atriz fez personagens marcantes como a fútil Chloe Ayala, na novela O Astro, em 1978. Ela foi também a temperamental Marta Gama, em Baila Comigo, em 1981. A megera Renata Dumont, em Louco Amor, de 1983. E a inesquecível rainha Valentine do Reino de Avelã, em Que Rei Sou Eu, em 1989. Além de outros papéis de destaque. Teresa Raquel morreu aos 82 anos, após um longo período de internação no Hospital São Lucas, em Copacabana, onde ela esteve desde o dia 30 de dezembro de 2015, vítima de complicações no intestino. E a Ruth de Souza. Ela se destacou em várias novelas da Globo, sendo a primeira atriz negra a protagonizar uma novela da emissora, em A Cabana do Pai Tomás, em 1969. Ruth participou de mais de 20 novelas na Globo e a sua trajetória na emissora foi marcada por vários papéis importantes. Ela faleceu no dia 28 de julho de 2019, aos 98 anos, quando estava internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copador, em Copacabana, na zona sul do Rio, para um tratamento de pneumonia. O velório da atriz aconteceu no Teatro Municipal e o corpo de Ruth de Souza foi enterrado no cemitério da Penitência, no Rio. E o número 34, Ilka Soares. Ela foi estrela de novelas, filmes e peças de teatro e também foi apresentadora de TV. Foi uma das mulheres mais belas do Brasil dos anos 50, 60, 70 e 80. Ela se destacou em novelas como Bandeira 2, em 1971, Anjo Mal, de 1976, Locomotivas, em 1977, Champanhe, em 1983 e muitas outras. Ilka Soares estava com 89 anos quando faleceu no dia 18 de junho de 2022. A artista estava internada há 10 dias na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, e passava por um tratamento contra um câncer de pulmão. O velório de Ilka Soares foi realizado no cemitério da Penitência, no Rio. Após a cerimônia de despedida, o corpo dela foi cremado em um momento restrito aos familiares. E a Mila Moreira. Ela se destacou em várias novelas da Rede Globo, especialmente por seus papéis de mulheres sofisticadas e com cara de rica. Estreou na TV em 1979, na novela Marrom Glacé, e participou de mais de 30 produções da emissora ao longo de sua carreira. Alguns dos seus trabalhos mais lembrados incluem Elas por Elas, Tititi, Anjo Mal e A Lei do Amor. Mila Moreira faleceu na madrugada do dia 6 de dezembro de 2021, aos 75 anos de idade. Ela estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo parentes e amigos, a atriz estava bem de saúde, até se divertiu no fim de semana na cidade de Paraty, mas apresentou uma gastroenterite, foi para o hospital e faleceu de repente após uma parada cardíaca. E aí você vê a Leide Francisco. Ela morreu aos 84 anos, no dia 25 de maio de 2019. A atriz tinha quase 50 anos de carreira na televisão. Esteve em novelas como a primeira versão de Pecado Capital, Barriga de Aluguel e Cheias de Charme. Infelizmente,
Ela faleceu por complicações pós-operatórias no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela estava internada desde o dia 28 de abril, após sofrer uma queda em sua casa e fraturar o fêmur. A despedida de Leite Francisco foi feita na Sala Fernanda Montenegro, do Teatro Leblon, na zona sul do Rio, em um velório aberto ao público. O corpo da atriz foi cremado no cemitério da Penitência, no Caju, no centro do Rio, em uma cerimônia restrita aos familiares. É a Tônia Carreiro. Ela nos deixou no dia 3 de março de 2018, aos 95 anos de idade. A atriz passava por uma pequena cirurgia em uma clínica particular, na Gávea, na zona sul do Rio, quando teve uma parada cardíaca e não resistiu, de acordo com a família da atriz. Ela tinha sido internada com uma úlcera no sacro e morreu durante o procedimento médico. Tônia Carreiro foi uma das maiores atrizes do Brasil, consagrada por vários trabalhos no teatro, no cinema e na televisão. Entre os papéis marcantes da sua carreira está a excêntrica socialite Stella Simpson, de Água Viva, em 1980. A personagem, bastante moderna para o seu tempo, marcou época em uma cena inesquecível em que praticava topless nas areias da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. O velório de Tônia Carreiro foi realizado no Teatro Municipal. Seu corpo foi cremado no Memorial do Carmo, no bairro do Caju, na zona portuária do Rio. A Lilian Lemertz. Ela era mãe da também atriz Júlia Lemertz. A Lilian foi a primeira Helena do Manuel Carlos em Baila Comigo, em 1981, uma personagem complexa e sofrida como as charás que viriam depois. A atriz morreu prematuramente há apenas 10 dias de completar 49 anos, no dia 5 de junho de 1986. Ela estava sozinha em seu apartamento no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto. Na época, Júlia Lemertz estava com apenas 23 anos de idade e foi ela quem encontrou a mãe morta, uma dor que ela nunca esqueceu até hoje. O corpo da atriz foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. Essa atriz aqui, você se lembra dela? A Yara Amaral. Ela morreu de uma forma muito trágica, em um desastre com um navio na virada do ano de 1988. Na noite do dia 31 de dezembro daquele ano, a atriz se preparava para assistir o Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, a bordo do barco Baton Rouge, que infelizmente acabou afundando, deixando 55 mortos. No entanto, há uma controvérsia sobre a morte de Yara Amaral. Apesar dela não saber nadar e estar no navio que afundou, a causa da sua morte não foi afogamento, como a maioria das vítimas. A atriz, de acordo com as informações de seus parentes, morreu ao sofrer um ataque cardíaco enquanto presenciava a tragédia. Yara Amaral tinha 52 anos e foi sepultada no cemitério de São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. E o número 28, Wanda Lacerda. Você se lembra dela? Essa atriz teve destaque em novelas como Minha Doce Namorada, em 1971, como a Sarita Leão. Brilhou também em O Espigão, em 1974, onde interpretou a Urânia Camará. Anjo Mal, em 1976, quando fez o papel da Alzira Noronha e várias outras. A Wanda Lacerda faleceu aos 77 anos, no dia 14 de julho de 2001. Ela morreu em sua casa no Rio de Janeiro, vítima de um edema pulmonar. Seu corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. Heloísa Millet. Ela participou em 1977 da novela Espelho Mágico. Esteve também em Te Contei e, no auge da sua carreira, fez 2 novelas em 1979, Feijão Maravilha e Marrom Glacé. Ela ficou marcada ainda quando participou do filme O Rei e os Trapalhões. Heloísa Millet também ficou conhecida como a primeira bailarina da abertura do Fantástico, em 1974. Ela morreu aos 64 anos de câncer, numa sexta-feira, 18 de janeiro de 2013, no Rio de Janeiro. Afastada da TV desde o final dos anos 90, ela morava em Delfim Moreira, Minas Gerais, onde se dedicava à pintura. Devido à doença, havia retornado recentemente ao Rio para tratamento. E o número 26, a querida Eva Todor. Ela foi outra atriz muito querida que já nos deixou. Eva Todor
Fez sucesso com personagens em várias novelas, como Locomotivas, em 1977, Sétimo Sentido, 1982 e Corpo e Alma, no ano de 1992, O Cravo e a Rosa, do ano 2000, América, em 2005 e várias outras. O último trabalho da atriz na TV foi em Salve Jorge, em 2012, como a personagem Dália. Eva Todor tinha mais de 80 anos de carreira no teatro e na TV. A atriz sofria do mal de Parkinson, além de problemas cardíacos, e vivia reclusa em sua casa, na zona sul do Rio. E foi em sua residência que ela nos deixou, aos 98 anos de idade, na manhã de um domingo, 10 de dezembro de 2017. A causa da morte foi pneumonia. Eva Todor teve uma atitude muito elogiada ao morrer, quando deixou toda a sua herança para os funcionários que cuidaram dela em seus últimos anos de vida. Número 25, Georgia Gomide. Ela nos deixou em janeiro de 2011, aos 73 anos, e foi uma das grandes atrizes do Brasil. Participou de 40 novelas, além de filmes com José Mujica, Marisa, Zé do Caixão, Glauber Rocha e Renato Aragão. Georgia Gomide começou na TV Tupi, em novelas como Éramos Seis e A Fábrica. Na TV Globo, um dos seus maiores sucessos foi como a Dona Bina, que ela fez em Vereda Tropical. Essa atriz faleceu na madrugada de um sábado, 29 de janeiro de 2011. Ela estava internada no Hospital Santa Maggiore, no bairro Paraíso, em São Paulo, e foi vítima de uma infecção generalizada. Lélia Abramo. Eu não sei se você se lembra, mas a Lélia Abramo deu vida à Mama Vitória, em Pão Pão Beijo Beijo. Ela era matriarca de uma grande família, controlava uma rede de cantinas que tinha sem sair de casa. Fez bastante sucesso nesse papel. Pouco tempo antes de falecer, a atriz apresentava dores em razão de uma queda sofrida em sua casa, na qual quebrou a bacia. Depois, foi internada no Hospital Modelo em São Paulo. Acabou transferida para a UTI, com problemas pulmonares. Até que veio a falecer, vítima de uma embolia pulmonar, aos 93 anos, no dia 9 de abril de 2004. E o número 23, Heloísa Raso. Ela morreu no dia 31 de outubro de 2019. Heloísa Raso tinha 64 anos e foi atriz, cantora, bailarina e empresária. Ela estreou na novela O Grito no papel de Arlete, exibida pela Globo em 1975. Atuou também em Anjo Mal, como a Vivi, mas foi em Estúpido Cupido que ela ganhou visibilidade ao interpretar Ana Maria, a do biquíni de bolinha amarelinha, cantada por Rony Corde. A personagem, inclusive, a transformou em um símbolo sexual da década de 70. Heloísa Raso faleceu vítima de um AVC, um acidente vascular cerebral, depois de ficar internada por uma semana em um hospital do Rio de Janeiro. E aí você se recorda da querida atriz Célia Viar. Ela foi uma das atrizes mais atuantes da TV Globo nos anos 70 e 80, onde esteve em novelas como Pigmalião 70, Minha Doce Namorada, onde viveu a Tia Miquita, Estúpido Cupido, Locomotivas e muitas outras. Essa atriz nos deixou no dia 6 de novembro de 1999. Célia Viar tinha o hábito de fumar e veio a falecer de câncer de pulmão. Ela tinha 81 anos de idade. E a Cleide Iacones. Ela era irmã da Cacilda Becker e, como ela, também foi uma das grandes atrizes do Brasil. Cleide ficou marcada por vários personagens em novelas como Mulheres de Areia, Os Inocentes, Gaivotas, Ninho da Serpente, Rainha da Sucata e várias outras. O seu último papel na TV foi a divertida Dona Brígida Gouveia, na novela Passione, exibida pela Globo. Cleide Iacones faleceu aos 89 anos de idade, mas antes de partir, ela permaneceu internada por um longo período no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A atriz foi hospitalizada em outubro de 2012, após sofrer uma isquemia, e faleceu no dia 15 de abril de 2013. Essa que você vê agora é a Leila Cravo. Ela foi uma grande atriz e ficou marcada também pelo sucesso como apresentadora na década de 70. Leila Cravo se destacou também no cinema e apresentou o Fantástico da Globo. Em 1975, ela virou notícia depois de cair de uma altura de 18 metros da suíte presidencial de um motel na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. A atriz teve vários ossos do rosto fraturados,
perda facial em uma das visões e traumatismo craniano. Ela ficou 3 dias entre a vida e a morte e permaneceu internada por quase um mês na época. Mas Leila Cravo nos deixou aos 66 anos de idade, no dia 15 de agosto de 2020. No entanto, o seu falecimento só foi divulgado meses depois, em outubro. De acordo com a notícia, Leila sentiu fortes dores no peito e foi levada a um hospital, mas não resistiu. E a Rosita Tomás Lopes. Ela ficou conhecida por interpretar nas novelas personagens ricas e elegantes, como a Letícia de Brilhante, a Nanda de Louco Amor e a Úrsula Pellegrini, em Pátria Minha. Mas Rosita também se destacou nas primeiras versões de Uma Rosa com Amor e Anjo Mal, e nas novelas Marrom Glacé, Guerra dos Sexos e outras. A atriz faleceu no dia 9 de março de 2013, aos 92 anos, no apartamento em que morava na cidade do Rio de Janeiro, por falência de múltiplos órgãos. E o número 18, Yara Lins. Ela esteve presente na televisão desde a sua inauguração no Brasil, lá em 1950. Passou por quase todas as emissoras e esteve em novelas conhecidas, como A Volta de Beto Rockefeller, na TV Tupi, A Herói, na Globo, A História de Ana Raio e Zé Trovão, na Rede Manchete, e diversas outras. Antes de morrer, Yara Lins estava internada no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, tratando de um câncer de pulmão, mas infelizmente não resistiu. Ela faleceu aos 74 anos, devido a problemas relacionados à insuficiência respiratória, no dia 28 de junho de 2004. Neuza Amaral. Ela nos deixou em abril de 2017, aos 86 anos. Essa atriz construiu uma carreira de mais de 60 anos na televisão, onde participou de cerca de 50 produções, entre novelas, séries e especiais, cerca de 20 longas-metragens e 16 peças teatrais. A atriz Neuza Amaral morreu na manhã do dia 19 de abril de 2017, no Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, na zona norte do Rio, onde estava internada. De acordo com a nota divulgada pelo hospital, ela morreu em decorrência de um quadro compatível com embolia pulmonar. O corpo da atriz foi enterrado no cemitério israelita de Vilar dos Teles, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Amigos e familiares se reuniram para se despedir da atriz durante uma cerimônia judaica. E nos deixou também a querida Chica Xavier, Francisca Xavier Queiroz de Jesus. Ela morreu aos 88 anos, em 2020. Chica Xavier partiu na madrugada de um sábado, 8 de agosto, vítima de câncer de pulmão. Ela estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Chica Xavier foi símbolo de uma geração de atrizes e atores negros, de representatividade, e abriu caminho para que outros artistas pudessem brilhar. Ela era baiana, nascida em Salvador. Na década de 80, a atriz estreou na TV e colecionou trabalhos marcantes, como as novelas Marrom Glacé, a primeira versão de Sim a Moça, Renascer e outras. E Chica Xavier se destacou também no cinema, no clássico e premiado filme Assalto ao Trem Pagador, de 1962. O último trabalho dela na televisão foi Em Cheias de Charme, em 2012. E o número 15, Edir de Castro. A atriz e cantora Edir de Castro integrou o grupo As Frenéticas. Ela tinha 72 anos e morreu no dia 15 de janeiro de 2019, de falência múltipla dos órgãos. Edir morava no Retiro dos Artistas e sofria do mal de Alzheimer. Antes de morrer, ela estava internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A filha dela, a Joy, informou que Edir de Castro morreu às 9 horas e 8 minutos de falência total dos órgãos. O corpo da atriz foi velado no Memorial do Carmo, no Caju, na região portuária do Rio, e depois cremado. Número 14, Maria Lúcia Dal. Ela ficou conhecida por sua atuação em várias novelas, especialmente nos anos 70 e 80. Participou de produções como Salsa e Merengue, Bambolê, Anos Dourados, Dancing Days e outras. Maria Lúcia Dal foi uma das musas da televisão brasileira e nos deixou aos 80 anos, no dia 16 de junho de 2022. A atriz morreu no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas,
onde ela morava havia 2 anos. Antes de morrer, ela ficou internada há 1 semana. Maria Lúcia Dal sofria de Alzheimer e faleceu devido a complicações nos rins. E agora você se recorda da Heloísa Mafalda. Ela é lembrada por papéis marcantes na Globo como a Dona Nenê, da primeira versão de A Grande Família, a Maria Machadão, em Gabriela, Dona Mariana, em Paraíso, Gioconda Pontes, em Pedra sobre Pedra, Manuela de Mulheres de Areia e um dos seus maiores sucessos, a Dona Pombinha Velha, em O Rock Santeiro. Heloísa Mafalda nos deixou no dia 16 de maio de 2018. A atriz tinha 93 anos e morreu em sua casa devido a uma insuficiência respiratória, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde ela vivia com sua filha. O sepultamento de seu corpo aconteceu em sua cidade natal, Jundiaí, no interior de São Paulo. E a inesquecível Sandra Vreia. Ela faleceu no dia 4 de maio do ano 2000, com apenas 47 anos, debilitada devido a um câncer no pulmão, diagnosticado em 1999. Sandra faleceu prestes a completar 48 anos, a apenas 7 dias do seu aniversário. A atriz assumiu publicamente que tinha AIDS, mas a causa de sua morte foi o câncer. Durante os anos 70 e 80, ela se consolidou como uma das grandes estrelas da teledramaturgia brasileira, participando de sucessos como O Bem Amado, Elas por Elas e Tititi. Além do trabalho na TV, Sandra Vreia brilhou também no cinema e no teatro, sempre demonstrando muita versatilidade e talento em seus variados papéis. Número 11, Françoise Forton. Ela nos deixou aos 64 anos, num domingo, 16 de janeiro de 2022, no Rio de Janeiro. Françoise Forton estava tratando de um câncer, internada havia 4 meses na Clínica São Vicente, na zona sul da cidade. A doença começou na região da bacia da atriz e posteriormente chegou aos pulmões. Ela era muito conhecida na TV. A sua estreia foi ainda adolescente, em 1969, na novela A Última Valsa, da Globo. Desde então, a atriz fez mais de 40 novelas e várias outras participações na televisão. O corpo de Françoise Forton foi velado em uma cerimônia comovente no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Após a cerimônia, o corpo seguiu para a cremação, no cemitério da Penitência. E o número 10, Lolita Rodrigues. Atriz, cantora e apresentadora, Lolita Rodrigues foi uma das pioneiras da TV no Brasil. Ela morreu na madrugada de um domingo, 5 de novembro de 2023, em João Pessoa, na Paraíba, cidade onde ela morava com a filha desde 2015. Lolita Rodrigues tinha 94 anos, estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu a uma pneumonia. A filha da artista, que é médica, disse que a mãe estava lutando contra um diagnóstico de pneumonia há cerca de um mês antes de falecer. E agora você se recorda da querida Miriam Pires. Ela nos deixou no dia 7 de setembro de 2004. Antes de falecer, a atriz esteve internada por 2 meses na Clínica Bambina, em Botafogo, na zona sul do Rio. De acordo com a clínica, ela sofria de toxoplasmose, uma infecção que, causada por um protozoário, ataca o sistema nervoso central e órgãos vitais, como os pulmões, o fígado e o coração. No caso de Miriam Pires, a doença afetou o cérebro. A atriz faleceu aos 77 anos de idade. Ela protagonizou a novela Meus Filhos, Minha Vida, em 1984, no SBT, e na Globo teve personagens inesquecíveis, como a Dona Milu, em Tieta, em 1989, e também Irmãos Coragens, de 1970, Locomotivas, de 1977, Baila Comigo, em 1981, Pedra sobre Pedra, de 1992, e várias outras. Suzana Faini. Ela participou de muitas novelas, como Irmãos Coragem, em 1970, Dancing Days, de 1979, Salve Jorge, de 2012, Escrito nas Estrelas, 2010, entre outras. Suzana Faini nos deixou no dia 25 de abril de 2022. A atriz tinha 89 anos e estava internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio. Suzana morreu de complicações provocadas pela doença de Parkinson. O corpo da atriz
foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. E a Léa Garcia. Ela faleceu na madrugada do dia 15 de agosto de 2023, aos 90 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Léa Garcia estava na cidade para ser homenageada com o tradicional troféu Oscarito, durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Com uma carreira marcada pela representatividade e talento, Léa Garcia participou de mais de 100 produções no cinema, teatro e televisão. A TV imortalizou personagens marcantes em novelas como Selva de Pedra, Escrava Isaura, Chica da Silva e O Clone, sendo uma das pioneiras a romper o estigma de papéis secundários para atrizes negras. Número 6. Maria Isabel de Lisandra. Ela faleceu no dia 14 de março de 2019, em São Paulo. Maria Isabel de Lisandra era famosa por vários trabalhos na televisão, especialmente nas TVs Excelsior e Tupi, entre as décadas de 1960 e 1970. A atriz tinha 72 anos. O falecimento foi confirmado por sua sobrinha, a Ana Júlia. A atriz deu entrada no Hospital das Clínicas pela manhã com um quadro de pneumonia e faleceu à noite. O corpo de Maria Isabel de Lisandra foi sepultado no cemitério da Consolação, na capital paulista. Agora, antes de comentarmos sobre as últimas 5 atrizes dessa lista, eu quero te pedir para se inscrever aqui no Quem Quem. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não se inscrevem, mas você pode fazer diferente, não custa nada. E estamos sempre trabalhando para trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Faça essa gentileza, inscreva-se aqui no Quem Quem, deixe o seu like e o seu comentário. A sua participação é muito importante. Desde já, o meu muito obrigado. E continuando com a nossa lista das 50 atrizes, tem o número 5, a Teresa Maio. Ela nos deixou na madrugada de uma segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, aos 88 anos, em sua casa em Laranjeiras, na zona sul do Rio. A atriz lutava contra um câncer de rim há 1 ano, e ela até chegou a gravar cenas para a novela Um Lugar ao Sol, na TV Globo, mas precisou se afastar para cuidar da saúde. Com mais de 70 anos de carreira, Teresa Maio foi uma das primeiras estrelas da teledramaturgia brasileira. Foi uma das primeiras contratadas da TV Tupi. Atuou em várias novelas como Rei dos Ciganos, A Rainha Louca, Sangue e Areia, A Última Valsa, Pecado Capital, Rock Santeiro, Senhora do Destino e outras. E essa que você se lembra dela é a Dirce Miliaccio. Ela nos deixou no dia 22 de setembro de 2009, aos 76 anos. Dirce Miliaccio ficou marcada como a eterna boneca Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez parte da infância de muita gente. Ela também se eternizou como uma das irmãs Cajazeiras e o Bem-Amado. Entre as 3 solteironas aliadas do prefeito Odorico Paraguaçu, ela era a Judicéia, a mais baixa e nervosinha. Antes de morrer, a Dirce apresentou uma pneumonia, que a fez passar de hospital em hospital. Os médicos conseguiram reverter o quadro, mas a saúde da atriz estava muito debilitada e ela faleceu em função das complicações da doença. Em seus últimos anos de vida, a atriz estava morando no Retiro dos Artistas. Norma Bengel. A atriz partiu aos 78 anos de idade, no dia 9 de outubro de 2013. Norma Bengel teve uma carreira marcada com a atuação em várias novelas, principalmente em produções da TV Globo, como A Sombra de Rebeca, de 1967, Arte do Alto, em 1984, e O Sexo dos Anjos, de 1989. Além disso, participou também de novelas em outras emissoras, como Os Imigrantes, em 1981, na Band, e Alta Estação, que ela gravou em 2006 na Record. Antes de falecer, ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Rio Laranjeiras, Unidade Bambina, em Botafogo, na zona sul do Rio. Norma Bengel enfrentava problemas respiratórios havia 6 meses, desde quando os médicos diagnosticaram um câncer no pulmão direito. A atriz não tinha filhos e era viúva. Ela foi uma das atrizes mais importantes do Brasil, mas o abandono dos amigos famosos era a reclamação constante dela nos últimos anos de sua vida. Apenas 15 pessoas compareceram em seu velório para o último adeus. Número 2. Lícia Magna.
Eu não sei se você se lembra, mas essa atriz aqui participou de filmes clássicos, como Assalto ao Trem Pagador, em 1962, e Vai Trabalhar Vagabundo, de 1973. Ela foi uma das mais antigas contratadas da Rede Globo, desde 1966, e teve destaque em novelas como Carinhoso, em 1973, na qual viveu a tirana Esmeralda. Esteve também no elenco de outras novelas como Véu de Noiva, em 1969, Selva de Pedra, de 1972, Pai Herói, em 1979, Roque Santeiro, em 1985 e muitas outras. Seu último trabalho na televisão foi uma participação que ela fez em Cobras e Largatos, exibida em 2006. Lícia Magna nos deixou aos 98 anos de idade, de falência cardíaca, no dia 3 de julho de 2007. Thaís de Andrade. Ela faleceu em abril de 1996, aos 39 anos. Essa atriz foi revelada no programa Moacir TV, comandado por Moacir Franco, que tinha como foco a descoberta de novos talentos, como foi o caso de Miriam Rios, Silvia Salgado e Thaís, que a partir daí foi contratada pela Rede Globo para atuar na novela Locomotivas, em 1977. Ela trabalhou também nas novelas Sinhazinha Flor, Pai Herói e Feijão Maravilha, em 1979. Depois também se destacou em novelas do SBT, até na Praça é Nossa. Mas, infelizmente, a Thaís de Andrade adoeceu e partiu muito cedo. Por volta de 1994, ela foi diagnosticada com câncer linfático, o que não a impediu de atuar até janeiro de 1996, quando precisou se afastar das gravações para fazer uma biópsia e novos exames. Porém, a doença avançou e ela travou uma luta que foi encerrada precocemente aos 39 anos, no dia 27 de abril de 1996. Essas foram as 50 atrizes dos anos 70 que já nos deixaram. Elas partiram deixando ótimas recordações de um tempo que não volta mais. Ficaram marcadas para sempre em nossas memórias. De qual delas você sente mais saudades? Deixe o seu comentário e também o seu like. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns atores que você provavelmente nunca mais verá novamente na televisão. Basta clicar aqui nesse card que você vai saber quem são os 20 atores que nunca mais vão voltar para as novelas. É um vídeo super interessante, vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.